E aí pessoal, beleza? Dar continuidade aqui à revisão de matrizes. Falar um pouco agora sobre algumas operações de matrizes. Nesse caso de hoje, com o produto de matrizes, beleza? Então, a gente vai, na verdade, para definir o produto, vamos exemplificar tudo através de um exemplo, beleza? O exemplo vai ser da seguinte forma: uma indústria fabrica três modelos diferentes de televisores. A, B e C, beleza? Então a gente tem duas tabelas. A tabela 1 mostra o número de teclas e alto-falantes usados em cada modelo. E a tabela 2 mostra a produção que a fábrica planeja fazer para os meses de novembro e dezembro. Então a gente tem aqui, ó, essa tabela 1, a gente tem o modelo A, B e C de televisão e os componentes de cada televisão, teclas e alto-falantes. Ou seja, por exemplo, o modelo A da televisão, ele é composto por 10 teclas e 2 alto-falantes. O modelo B da televisão, 12 teclas, 2 alto-falantes. E o modelo C, 15 teclas, 4 alto-falantes. Beleza? E a tabela 2, ela nos dá o mês de novembro e dezembro. E aqui o planejamento da empresa, ou da fábrica que deseja produzir nos meses de novembro e dezembro. Ou seja, a, a fábrica no mês de novembro planeja produzir do modelo A 800 televisores. E em dezembro, 2.000. Beleza? Planeja no mês de novembro produzir 1.000 unidades do modelo B e em dezembro 1.500. E 500 unidades do modelo C em novembro e 1.000 unidades do modelo C em dezembro. Beleza? Então aí a gente tem várias perguntas que poderiam ser feitas. Beleza? Por exemplo, quantas televisão serão fabricadas no mês de novembro, por exemplo, dos dois modelos? Ou no mês de dezembro, em ambos os meses, quantos televisores vão ser produzidos? Ou ainda, quantos televisores vão ser produzidos no final dos 2 meses de cada modelo? E assim sucessivamente. Então, esse problema se modela no problema de um produto de matrizes, que é o que a gente vai ver agora. Então, ó, pega essas tabelas e veja que isso aqui pode ser composto por duas matrizes. A primeira, uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, e uma segunda matriz de 3 linhas e 2 colunas, beleza? E a gente coloca isso em matriz. Chamar a primeira de matriz 1, 2 linhas e 3 colunas, e a matriz 2, 3 linhas e 2 colunas, beleza? Pergunta que podemos fazer é: quantas teclas e quantos alto-falantes serão necessários para a produção desses 2 meses? Veja que cada modelo tem uma quantidade X de teclas e X de alto-falantes. A pergunta é: quantas teclas e quantos alto-falantes serão necessários para a produção desses 2 meses? Note que é um problema que é uma conta de produto aí, obviamente, porém que bem trabalhosa. Porque, ó, vamos supor, o modelo A tem 10 teclas e 2 alto-falantes. Só no mês de novembro eu quero produzir 800 unidades do modelo A. Mas para produzir 800 unidades do modelo A, cada unidade tem 10 teclas e 2 alto-falantes. Ou seja, então só aí, só do modelo A em novembro, a gente vai ter 800 unidades vezes 12, que é a quantidade de teclas e alto-falante. Então aí, mais de 8.000 peças por enquanto. Estão entendendo o problema, né? Veja que é um problema bastante delicado, porém de uma conta são feitas operações de multiplicação apenas. Porém, pode dar trabalho de organizar os dados sem a ideia de produto de matrizes. Beleza? Então vamos seguir. Como é que é feito o produto de matrizes? A gente tem o seguinte, ó. Primeiro passo, multiplicamos os elementos de cada linha de M1 pelos elementos correspondentes de cada coluna de M2 e somamos os resultados. Por exemplo, aqui tem, ó, se a gente ver direitinho, ó, só para a gente ir organizando, a primeira tabela eu estou dizendo o seguinte: do modelo A, ela tem 10 teclas. Do modelo A, 2 alto-falantes, e assim vai. B tem 12 teclas e C tem 15 teclas. Então, por exemplo,
No mês de novembro, vou produzir 800 unidades de ar. Sendo que se cada unidade de ar tem 10 teclas, então só de teclas em novembro do modelo A eu vou ter 800 televisores vezes 10, 8.000 teclas. Só em novembro, estão entendendo? Do modelo B em novembro, por exemplo, a gente vai ter, cada modelo tem 12 teclas. E em novembro eu quero construir 1.000 televisores do modelo B. Então só de teclas a gente vai ter 1.000 vezes 12 teclas. Cada unidade tem 12 teclas, então 1.000 teclas tem quantas? 1.000 televisores tem quantas teclas? No caso aí, 12.000 teclas. E assim sucessivamente. Então o que a gente faz é isso. 10 teclas do modelo A vezes 800 unidades que a gente pretende produzir no mês de novembro, a gente tem 10 vezes 800. 12 teclas do modelo B vezes 1.000 do modelo B. A gente tem 12 vezes 1.000, que vai dar 12.000. E do modelo C tem 15 teclas, cada televisão do modelo A, vezes 500. Tá aqui. Quando eu faço 10 vezes 800, mais 12 vezes 1.000 e 15 vezes 500, a gente vai ter só de tecla do modelo A 27.500 unidades de tecla no mês de novembro, que vai ser necessário para produzir aqueles modelos. Só do modelo A no mês de novembro. Então o que é que a gente vai fazer agora? Teclas para novembro. Seguindo, modelo A está aqui, teclas, e aqui quantidades de televisores que serão produzidos no mês de dezembro, mesmo esquema. Modelo A tem 10 teclas, mas se eu vou produzir 2.000 unidades, eu vou ter 10 vezes 2.000, 20.000, beleza? Que vai dizer 10 vezes 2.000, mesmo jeito. 12 teclas do modelo B vezes uma quantidade de 1.500 unidades, tá aqui, mais, e mais 15 vezes 1.000. Veja que o processo é sempre esse, ó. Primeiro com o primeiro, segundo vezes o segundo e terceiro vezes o terceiro. É a regra do produto. A gente vai ver isso no final. Então, só de teclas para o mês de dezembro serão necessárias 53.000 unidades de teclas. Seguindo o raciocínio, aqui a gente está agora no modelo B, na quantidade de alto-falantes de cada modelo, 2 alto-falantes no modelo A, 2 alto-falantes no modelo B, 4 alto-falantes no modelo C. Então no mês de novembro eu vou precisar de quantos alto-falantes, por exemplo, para produzir o modelo A. Então 800 no mês de novembro, vezes 2, vai dar aqui 1.600. 2 vezes 1.000, 2.000. E 4 vezes 500, 2.000. Totalizando 5.600 unidades de alto-falante para o mês de novembro. E para finalizar, a gente tem 2 vezes 2.000, 2 vezes 1.500 e 4 vezes 1.000. Moral da história, alto-falante para o mês de dezembro serão necessários 11.000 alto-falantes para produzir essas unidades de televisores. Beleza? Então a conclusão disso aí é o seguinte: que a partir dessas operações geramos uma terceira matriz indicada por P, que pode ser associada à tabela de componentes por meses. Ou seja, a matriz que a gente obteve foi essa. Essa quantidade aqui é a quantidade de teclas para que serão produzidas do modelo A no mês de novembro. Aqui, alto-falante do modelo A no mês de novembro. E assim sucessivamente. Quando a gente vem para aqui, ó, isso aqui pode ser organizado da seguinte forma. No mês de novembro, serão necessárias 27.500 teclas para produzir os modelos A e B. Em dezembro, 53.000. De alto-falantes em novembro, 5.600. E alto-falantes em dezembro, 11.000 alto-falantes. Conclusão. Pergunta inicial que a gente se fez. Quantas teclas e quantos alto-falantes serão necessários para a produção desses 2 meses? Moral da história. Quantas teclas e quantos alto-falantes eu vou ter que disponibilizar para produzir todas essas quantidades aqui de televisores no mês de novembro e dezembro? Veja que a gente já fez todas as contas. E a gente tem o seguinte, que no final das contas, teclas, eu vou precisar de 27.500 teclas em novembro e 53.000 teclas em dezembro. Moral da história,
serão necessárias 80.500 teclas para produzir todos esses televisores aqui. E alto-falantes, vou precisar de 5.600 alto-falantes mais 11.000 alto-falantes no final, totalizando 16.600 alto-falantes para a produção desses 2 meses. Beleza? Então veja que a gente conseguiu resolver um problema simplesmente com uma conta de produto de matrizes. Então veja que é uma ferramenta, no mínimo, interessante para resolver alguns tipos de problemas, né? Agora, olhando a parte algébrica da coisa, a gente percebe por trás de tudo isso que existe uma regra para que seja necessário fazer um produto de matrizes, que é o seguinte: o produto de duas matrizes A e B só vai existir, ou seja, somente existe, quando o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Isso é uma regra que é necessária para poder existir o produto da matriz. Ou seja, uma matriz A de M linhas e N colunas, só vou conseguir multiplicar ela com a matriz B se essa matriz B for de N linhas e P colunas. Ou seja, a quantidade de colunas da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda, para conseguir multiplicar a matriz. E no final das contas, o tipo da matriz resultante vai ser uma matriz que tem M linhas e P colunas. Então isso é a regra de produto. Se você ver aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Isso aqui é uma matriz de 2 linhas, 3 colunas. Ou seja, quantidade de colunas aqui, 3. Essa quantidade de colunas é igual à quantidade de linhas dessa matriz? Que essa tem 1, 2, 3 linhas. Então a quantidade de colunas dessa é igual à quantidade de linhas dessas aqui, 2 linhas, é igual à quantidade de colunas dessa, que no caso são 2 colunas. E o triplo dessa matriz? Essa matriz é 2 por 2. Por quê? Quantidade de linhas dessa matriz? 2 linhas. Quantidade de colunas? 1, 2. Então a matriz 2 por 2. Como eu disse, ó, o resultado é a quantidade de linhas da primeira com quantidade de colunas da segunda. É o resultado da matriz. No caso da gente, 2 por 2. E por que o produto foi igual? Porque a quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda. Olha só. Colunas, 1, 2, 3. Linhas, 1, 2, 3. Então, por isso que foi possível multiplicar essas matrizes. Então, aqui eu deixo alguns exercícios para vocês fazerem. Veja que todos esses produtos aqui fazem sentido, de acordo com a definição anterior. E aqui vocês vão brincar e fazer o seguinte, né? Pega a linha. Então, linha vezes coluna. Linha vezes coluna. Do mesmo jeito aqui, linha vezes coluna e linha vezes coluna. Qual é o tipo da matriz resultante no final? Bora. Aqui tem 2 linhas e aqui tem 2 colunas. Então a matriz final tem que ser uma matriz 2 por 2, que é a quantidade de linhas da primeira com a quantidade de colunas da segunda. Do mesmo jeito aqui, por exemplo, tem quantas linhas aqui? 1, 2, 3. Quantas colunas aqui? 1, 2, 3. Então o resultado da matriz aqui, o tipo da matriz é uma matriz 3 por 3. E assim sucessivamente. Então espero que vocês consigam. Qualquer dúvida a gente se comunica pelos comentários ou via celular, beleza? Até a próxima.